Oscilações de humor, episódios de euforia ou depressão, esses são alguns dos sintomas que caracterizam o transtorno bipolar. Pode até parecer simples, mas só quem convive com o problema sabe bem dos desafios do dia a dia. Hoje, vamos conhecer a história de Daisy Ramos e entender como ela lida com esse transtorno. Desde criança, eu me sentia muito sozinha e muito triste. Eu tenho poucas imagens da minha infância, mas as imagens que eu tenho, eu estou chorando. Então, durante a minha vida foi assim, eu tinha uma tristeza muito grande, eu sentia muita vontade de morrer. Hoje em dia, quando me perguntam, mas por que você queria morrer? Eu não lembro exatamente. Eu sei que durante uma boa parte da minha vida, eu tinha vontade de morrer. E eu tinha muita irritabilidade também. Então, naquela época, eu não sabia que era sintoma da bipolaridade. Mas desde a infância, eu já apresentava esses sintomas. Na adolescência, eu já consigo lembrar um pouquinho mais. Eu tinha dificuldade de manter relacionamentos. Eu fazia amigos, mas eu tinha dificuldade de manter essas amizades por muito tempo, principalmente por causa dos episódios de irritabilidade. Ninguém quer ficar perto de uma pessoa estourada, irritada, né? É desagradável. A falta de diagnóstico levou Daisy a depreciar-se por muitos anos e fez com que ela questionasse se realmente valia a pena continuar viva. Eu achava que eu era uma pessoa ruim. Eu achava assim que eu era um problema, que eu não prestava, que o melhor seria se eu morresse mesmo, porque eu ficava triste, não entendia porquê, ficava irritada, não entendia porquê, aí ficava mais eufórica. Eu não entendia o que eu sentia, não entendia o que acontecia comigo. Então eu sou um problema, eu sou uma pessoa ruim. Não é fácil receber um diagnóstico, principalmente quando se trata de algo que não tem cura. Por isso, a princípio, Daisy ficou muito assustada, mas depois passou a enxergar a situação de uma outra perspectiva. Em 2017, durante um episódio depressivo, eu estava muito deprimida e aí eu já não estava mais conseguindo trabalhar, já não conseguia mais fazer minhas coisas, assim, não conseguia manter minha rotina diária. E aí eu vi, não, agora eu vou precisar de ajuda. Eu procurei uma psiquiatra e na primeira consulta, por incrível que pareça, eu passei uma vida inteira sem diagnóstico, já tinha passado por psiquiatra, fiz 6 anos de terapia e quando eu fui nessa psiquiatra, ela me ouviu. Ela ficou 1h30 conversando comigo e aí no final da sessão, no final do atendimento, ela virou para mim, ela fez: Daisy, você tem uma depressão bipolar. E aquilo foi um choque muito grande para mim, porque eu achei que eu tinha uma depressão, que eu ia me tratar e que tudo ia se resolver. E quando ela me explicou, não, faz parte de um quadro de transtorno bipolar não tem cura e você vai ter que se tratar pro resto da vida. Então foi um choque muito grande. Foi difícil de aceitar, mas aí depois eu vi que não, eu não me tornei bipolar naquele dia. Eu já tinha um transtorno e eu só tomei ciência do meu diagnóstico e vi que não, que era uma grande oportunidade, porque agora com o diagnóstico em mãos eu poderia ter um tratamento adequado. Mas no momento foi muito difícil. Segundo a Associação Brasileira de Familiares, Amigos e Portadores de Transtornos Afetivos, o transtorno bipolar atinge cerca de 140 milhões de pessoas no mundo todo. No Brasil, esse número pode chegar até 6 milhões. E mesmo sendo um transtorno cuja maioria dos sintomas surgem na adolescência, o diagnóstico pode levar até 13 anos. Quando eu comecei a tomar um medicamento, eu melhorei rápido, eu estava deprimida. Em poucos dias, meu humor virou. E aí que maravilha! Se eu soubesse que era tão bom assim o remédio, eu tinha começado antes. Só que aí eu percebi que não era bem assim. Aquela melhora inicial, ela não se sustentou. Eu continuei oscilando. E aí, a cada 15 dias, a cada um mês, a psiquiatra precisava mexer nas minhas medicações. E foi aí que eu percebi, eu fiz, não, eu vou precisar fazer algo mais. A medicação sozinha, ela não é suficiente para me dar a qualidade de vida que eu quero. E eu comecei a estudar muito sobre isso e me observar e fazer algumas mudanças na minha vida. Aí eu comecei a mexer na minha alimentação, atividade física,
cuidar mais do meu sono, passei a ter um horário certinho para dormir, um horário certinho para acordar. Contato com a natureza é outra coisa que me ajuda muito. Comecei a entender sobre as emoções em si, entender sobre os meus pensamentos, sobre os meus sentimentos. E aí eu acredito que esse conjunto de coisas foi o que fez a grande diferença na minha vida. Eu passei a me conhecer melhor, passei a me entender e entender o transtorno. E aí sim, eu consegui ter a qualidade de vida que eu gostaria de ter. Daisy é a prova concreta de que um transtorno não determina nem limita ninguém. E de que é possível sim viver uma vida serena sem que ela seja completamente definida por um diagnóstico. Hoje eu tenho uma vida normal. Eu tenho dificuldades? Tenho. É um desafio ter um transtorno psiquiátrico. Tem momentos que eu tenho uma tendência à depressão, tem momentos que eu tenho uma tendência a ficar mais eufórica ou mais irritada, mas hoje em dia isso acaba não se concretizando, porque eu consigo perceber no começo. Eu tô ficando deprimida, então eu vou ter mais contato com a natureza, eu vou pedalar, eu adoro andar de bicicleta, então eu vou pedalar, vou pintar, vou fazer atividades que vão melhorar o meu humor. E isso acaba sendo suficiente para que eu não tenha um episódio depressivo ou que não tenha um episódio hipomaníaco.